Por meio das imagens captadas por nanosatélites, é possível realizar o processamento, a análise e a disponibilização de informações geoespaciais com sistemas que geram dados precisos e atualizados. Outra grande vantagem do monitoramento remoto é a redução de custos e aumento da produtividade. O uso do sensoriamento remoto pode ser ainda um grande auxiliador no processo de liberação de créditos agrícolas, pois permite realizar o acompanhamento frequente de áreas passíveis de financiamentos por instituições financeiras. Vamos então falar ao vivo com a mestra e doutora em Geociências Aplicadas e Geodinâmica pela Universidade de Brasília, Sumaia Rezeg Aboud. Está aqui com a gente. Oi, Sumaia, bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ainda mais falando de um assunto aí tão importante para o nosso dia a dia e a nossa economia, que é o agronegócio. Com certeza. Nos explique como você chegou a essa pesquisa, esse resultado como doutora, né? Saindo e fazendo uma relação muito interessante entre os nanosatélites, né? E a relação com o crédito, né? O financiamento. Como a gente pode fazer toda essa caminhada para a gente compreender aí toda essa pesquisa interessantíssima e, claro, muito bem aplicada para o setor do agro. Bacana. O que acontece, né? Por conta aí da nossa globalização, do avanço aí da tecnologia nos diferentes meios, ainda mais no campo, a gente está tendo cada vez mais, ainda mais agora em momentos de pandemia, né? Um cenário cada vez mais competitivo, né? Em que a extração de dados, de informações inteligentes, elas são fundamentais aí para auxiliar a tomada de decisões, desde o pequeno produtor lá no campo até as grandes empresas mesmo, né? E com isso, o uso de ferramentas para se ter uma gestão eficiente de nanosatélites, dos satélites, desse uso de geotecnologias, eles têm contribuído muito de uma maneira aí assertiva e significativa aí nos últimos anos para esse monitoramento que a gente tem contínuo e ágil aí da sociedade. A pesquisa, o grande norteador dela foi uma recomendação que saiu do Bacen em 2015, a recomendação 4427. E nessa recomendação, o Bacen, ele oficializava, né, que bancos e instituições financeiras que tinham passíveis de operações de crédito rural, elas pudessem fazer o uso de sensoriamento remoto para contratação e fiscalização das operações de crédito. Então, o que é sensoriamento remoto, né, para quem não está familiarizado com a área? São os imaginamentos, tudo que a gente faz sem necessariamente estar em loco ali, de maneira física ali no empreendimento. E através de satélites, de uso de geotecnologia, de geoprocessamento, a gente consegue ter esse monitoramento aí sem necessariamente eu estar ali no local. Então, com base nessa resolução 4427, ela autorizou o uso de imagens de satélite, de drones, de aviões, aí, de VANTs, de SIGs, que são sistemas de informação geográfica, para que pudessem ser adotada essa fiscalização remota, né, dos empreendimentos, sem necessariamente o fiscal ele ir lá presente em campo. E o que a gente ganha de atrativo, né, até com isso? Imagina que num financiamento eu tenho toda uma cadeia produtiva ali, toda uma logística. Então, de tempos em tempos, é necessário que o fiscal da instituição financeira ele vá até o campo para fiscalizar os empreendimentos ali que foram financiados. E aí, com essa recomendação que saiu, oficializando esse uso, não necessariamente o fiscal precisa ir lá. Então, eu consigo, por imagens de satélite, fazer esse monitoramento aí remoto, e isso, o que a gente traz de benefício real para a sociedade? Eu consigo, a médio e longo prazo, baratear custo na cadeia produtiva, porque em vez de eu concentrar o fiscal indo a campo para monitorar esses financiamentos, eu envio ele para áreas maiores, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje em torno de 87% dos empreendimentos rurais aqui no nosso país, das propriedades agrícolas, elas têm até 100 hectares. Né? Então, aí, em torno de 15%, 13% são áreas maiores. Então, em vez de concentrar um esforço nessas áreas menorzinhas, aí, menores, né? Pequeno e médio produtor, a gente talvez enviaria o fiscal para áreas realmente maiores, e isso talvez compensaria o custo e conseguiria baratear os financiamentos. Então, esse foi o grande norteador da pesquisa que foi desenvolvida. Nessa pesquisa foram desenvolvidos 3 modelos aí,
por meio de linguagem computacional, de modelos matemáticos. E esses modelos, eles tiveram a finalidade de emitir alertas, né, para essas áreas financiáveis, acompanhando todo o ciclo produtivo. Então, desde o desenvolvimento inicial da cultura, desenvolvimento médio até a plantação, para ver se aquela cultura estava de fato sendo desenvolvida conforme o padrão esperado, né? E com isso emitir alertas. Então, foram criados esses 3 modelos, eles trabalham de forma independente e conjunta entre si, e a grande finalidade foi detectar se a gente conseguiria, de uma maneira remota, acompanhar todo esse ciclo produtivo, para não precisar enviar o fiscal a campo, e com isso contribuir com o agronegócio, né, que hoje é um setor extremamente dinâmico, 25% do PIB, aí, do nosso produto interno bruto, vem do agro, é um dos principais setores da economia. Então, foi um estudo focado em mitigar riscos no sistema financeiro, se a gente conseguiria, de uma maneira remota, acompanhar isso, emitir alertas, com isso contribui aí para a sociedade e alavancar ainda mais o agronegócio. Foi nessa linha. Com certeza. Agora, você falou de os fiscais, né, ficarem, então, mais presentes nas áreas maiores. Então, seria o caso de pegar aí as grandes culturas que a gente tem, né? Então, a gente tem soja, temos milho, algodão, algumas grandes áreas aí de acompanhamento e ter esse esforço, digamos assim, menos estabelecido, mas com a mesma assertividade para as áreas menores, né? Então, seria esse melhor uso de uma tecnologia que a gente já tem aí à disposição para o negócio, né? Para trazer, digamos, menos custo para o seu investimento, certo? Exatamente. E aí, só agregando também, hoje a gente tem uma gama de satélites, de nanosatélites, que fazem esses monitoramentos. Desde satélites pagos, né, até satélites que têm imagens gratuitas que o produtor ele consegue utilizar. A gente teve uma grande revolução aí nos últimos anos, que de 2011 até 2011, meados de 2011, os satélites, eles eram aqueles satélites maiores, grandes, pesados. Até hoje a gente ainda tem bastante. Só que de 2011 para cá, teve uma grande revolução. Por exemplo, a Planet, ela tem nanosatélites. O que significa isso? Significa que eu tinha satélites de mais de toneladas, e com esses nanosatélites, eu tenho satélites em torno de 5 quilos. Se a gente observar, são satélites que cabem em torno de uma caixa de sapato ali. E isso eu tenho eles todos espalhados ali no globo, e essa grande revolução, eu tenho os nanosatélites da Planet, eles têm uma resolução aí temporal, que a gente chama, que é uma resolução diária. Então, qualquer ponto do nosso planeta, ele é sobrevoado, e isso diariamente eu consigo ter um monitoramento. Sem falar, claro, né, na resolução aí espacial, que é em torno de 3 metros, isso eu consigo ver ali os detalhes da cena, a nitidez, os níveis de cinza, e isso tudo enriquece. Então, esse uso de geotecnologias, ele tem agregado cada vez mais no setor e trazendo cada vez mais esse benefício real para a sociedade. Se a gente imaginar que antes a gente tinha os satélites, eles precisavam ser embarcados, eu tinha toda uma logística, isso tudo agrega custo ali, né, na cadeia produtiva. E essa grande revolução que os nanosatélites aí propiciaram de 2011 para cá, por exemplo, a Planet, esses nanosatélites têm mais de 130 aí no globo diariamente rodando qualquer superfície aí da Terra, e eles foram utilizados no trabalho. Foram comparados com outros satélites e constatou-se aí que é uma maneira assertiva de monitorar ali as áreas, né? Trouxe um ganho, um benefício real ali desse acompanhamento, toda essa resolução, essa tempestividade aí em conseguir a cena de uma maneira online. E isso foi muito assertivo para a contribuição do que a gente tem hoje em estudos na área de avanços tecnológicos, de como a gente consegue acompanhar as culturas, e para ter estudos aí cada vez mais eficazes e eficientes em todo o nosso processo produtivo. Perfeito, então. Muitíssimo obrigada por sua entrevista aqui com a gente. A gente volta a se falar em outras oportunidades. Parabéns, mais uma vez, por ter desenvolvido todo esse projeto, né? Detalhes como doutora e mestre aí na Universidade de Brasília. A gente se fala em outras oportunidades. Obrigada, agradeço. Um bom dia aí para todos vocês. Um ótimo dia.